Hoje, pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, quero trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Sejam bem-vindos a mais um Boletim da Fé. A graça e a paz do nosso Senhor. E eu gostaria que, se você pudesse, abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre aquilo que pode te dar esperança. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Versículo 8 e o versículo 9. Esse capítulo vai tratar sobre a queda do homem. A queda do primeiro homem, de Adão e Eva. Nós já conhecemos. Se você conhece a Bíblia, se você faz parte da família de Deus ou não, mas você já ouviu falar, eu creio, sobre essa história. E aqui no capítulo 3, no versículo 8 e 9, está escrito: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Então aqui no versículo 8, queridos, e no versículo 9, já tinha acontecido a queda do homem, o homem já tinha desobedecido a Deus. E no versículo 8, Deus, a voz do Senhor, chega até o homem no jardim. E eu acho tão interessante esse versículo, porque talvez se você estivesse no lugar de Deus ou eu não fosse fazer essa pergunta que Deus fez ao homem. O que Deus perguntou a ele, ou o que Deus falou com ele, o que a voz de Deus disse a ele naquele dia. Adão, eu tinha dito a você que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que você fez isso? Foi isso que Deus falou? Não. Nós lemos aqui no versículo 9 que o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E hoje eu quero fazer essa pergunta a você que está me ouvindo. Onde você está? Porque todo homem, todo ser humano, qualquer pessoa que nasceu no planeta Terra, ele está em algum lugar dentro dessa pergunta que Deus fez a Adão naquele dia. Quando ele perguntou onde você está, nós entendemos pela palavra de Deus que o homem tinha um lugar que ele estava e ele perdeu esse lugar por causa da desobediência. E a Bíblia diz lá em Romanos 3, no versículo 23, se você puder, você pode conferir, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou separados estão da presença de Deus. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós fomos separados de Deus e perdemos aquela posição que tínhamos antes da queda. Mas, como eu falei no início, eu quero trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Se você se encontra na posição que Adão estava quando desobedeceu a Deus, você está fora da presença de Deus, por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Em Romanos 4, versículo 25, vamos lá, Romanos 4, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Quem foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação? Foi Jesus Cristo. Ele foi entregue
por causa dos meus pecados e dos seus pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E a todos quanto receberam, também está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, como eu estava falando desde o início, quando o homem pecou e ele perdeu esse lugar que ele tinha com Deus, o lugar de filho, ele perdeu essa posição de justiça de Deus que ele tinha com Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio para corrigir ou para consertar esse erro, e em Romanos, como lemos, capítulo 4, versículo 25, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto recebem Jesus se tornam feitos filhos de Deus. Então, eu quero trazer à tua memória a você que já é filho de Deus e a você que ainda não é filho de Deus, porque a palavra de Deus, ela pode te colocar nesse lugar de filho. Jesus é a palavra. E se você não tem essa aliança com Ele, hoje você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que não é uma religião. Não estou falando de religião, não sei a sua situação, não sei se você gosta de ouvir a palavra, se frequenta alguma igreja. Eu estou falando que você pode nascer de novo quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E amados, desculpa, eu estou um pouquinho rouca, mas quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus, você fica participante da família de Deus e você pode e tem como ter esperança. Amém? Você tem como ter esperança. Você tem como ter uma esperança tanto para a sua vida agora, como para a sua vida amanhã, como para a sua vida no futuro. Porque você tendo o Senhor Jesus, você estando nele, é isso que pode trazer esperança para a sua vida, é isso que pode te dar esperança. E como isso pode acontecer? Crendo com o seu coração, confessando com a sua boca, crendo que Jesus veio a esse mundo, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. A Bíblia diz em Romanos 10 que você será salvo. Então você pode me dizer, mas eu gosto de ouvir a palavra, eu vou à igreja, eu isso e eu aquilo outro. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de uma vida, de uma experiência com Cristo, com aquele que pode tirar você do lugar onde você encontra e te colocar no lugar de filho e filha de Deus. Se você já é filho e filha de Deus, você está em Cristo, mas sabemos que no mundo, a Bíblia diz, nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, às vezes, a gente passa por situações e circunstâncias que querem roubar a nossa esperança, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Mas eu quero trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Cristo, Ele é a resposta que você precisa. Amém? E assim, quando confessamos Jesus e fazemos parte da família de Deus, nós fazemos parte de uma família, de um Pai bom, de um Pai misericordioso, de um Pai compassivo, de um Pai que nunca desiste de nós. Agora, há momentos na terra que a gente já passou, está passando ou ainda vai passar, que realmente pode abalar o nosso emocional, a nossa estrutura, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para nos colocar em níveis mais altos de fé, de esperança, de paz, de alegria. À medida que você busca o Senhor, que você se consagra a Ele, que você medita sobre aquilo que você é nele, isso pode trazer esperança e um futuro.
A Bíblia diz lá no Salmo 139 que quando todos os seus dias, você ainda nem tinha nascido, Deus já estava planejando os seus dias. E todos eles foram escritos e determinados por Ele, quando nenhum deles ainda existia. Então você não nasceu por acaso, não está aqui por acaso. Mas eu ouvi a frase de um homem de Deus, que ele disse o seguinte, que a maior tragédia da vida não é a morte. Às vezes a gente pensa, é a morte de alguém que a gente ama, é a morte é uma tragédia. Tem gente que não quer nem ouvir falar de morte, mas a maior tragédia, esse homem diz, não é a morte. A maior tragédia na vida é não saber por que nasceu e para que nasceu. É uma vida sem propósito, é uma vida sem esperança. Quando você entende, quando você recebe Jesus e entende o seu propósito, não tem como não ter esperança. Então, a Bíblia diz lá em Zacarias, no Antigo Testamento, vamos lá para Zacarias, capítulo 9, versículo 11 e 12. O profeta Zacarias, ele diz aqui no versículo 11, Zacarias 9, quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. No versículo 12, ele diz, voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Então, porque você tem uma aliança, ele está falando com Sião, mas Sião também representa, também pode ser direcionado para a igreja, para você que faz parte da família de Deus. Então, você pode voltar à fortaleza. E quem é a fortaleza? Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a fortaleza da nossa vida. E no versículo 12, Zacarias diz, voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Então, eu sou uma prisioneira da esperança. E você que está me ouvindo, você pode ser prisioneiro, está preso à esperança. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor, Ele vai trabalhar ao seu favor. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é que você não desista, é que você permaneça firme, é que você permaneça cheio de esperança. Volte à fortaleza da sua vida, que é o Senhor, e seja cheio dessa esperança. E para concluir, um versículo que eu quero deixar para vocês é em Miqueias, também no Antigo Testamento, Miqueias 7:7. Ele diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, o seu Deus lhe ouvirá. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra.